Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar num capítulo, olha, fascinante de um livro super clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso mesmo. Especificamente o capítulo 2, o título já entrega bastante. O grande segredo de tratar com as pessoas. É um título ambicioso, né? Muito. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar que segredo é esse e, claro, ver como as histórias e os exemplos que o Carnegie traz podem ajudar a gente a aplicar isso no nosso dia a dia. Exato. Esse capítulo ele foca numa verdade bem fundamental sobre a natureza humana, sabe? A gente vai explorar qual é o único jeito, segundo ele, realmente eficaz de levar alguém a fazer alguma coisa. E também porque outros métodos, tipo usar força, ameaçar, eles até podem funcionar ali na hora, né? Mas trazem consequências bem indesejáveis no longo prazo. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Qual seria, então, essa chave mestra? Esse tal grande segredo que o Carnegie revela? Olha, o Carnegie, ele não enrola. Ele diz que só tem um jeito, um único jeito de fazer alguém fazer alguma coisa por vontade própria. E qual é? É fazer essa pessoa querer fazer. Simples assim. Ele contrasta isso muito claramente com métodos coercitivos. Pensa num revólver na cabeça ou, sei lá, ameaça de demissão. Ou castigo para criança, né? Exatamente. Pode até funcionar na hora, a pessoa obedece. Mas o custo é altíssimo. Gera ressentimento, sabe, uma rebeldia escondida. Efeitos negativos que ficam por muito tempo. A verdadeira habilidade, ele diz, está em dar para outra pessoa aquilo que ela quer. Entendi. Então não é forçar, é despertar o desejo. Mas aí vem a pergunta, né? O que é que as pessoas realmente querem, no fundo? Boa pergunta. O Carnegie menciona o Freud, fala rapidinho da necessidade sexual e do desejo de ser grande. Sim, ele cita Freud. Mas ele dá muito mais destaque para uma ideia de um filósofo, o John Dewey, que é o desejo de ser importante. Essa parece ser a grande sacada do capítulo, né? O desejo de ser importante. Faz sentido. Precisamente. Ele até lista umas necessidades básicas que, bom, para a maioria das pessoas hoje em dia, elas são mais ou menos satisfeitas, né? Tipo saúde, comida, descanso, dinheiro, segurança para o futuro, satisfação sexual, o bem-estar dos filhos. Coisas básicas da vida. Isso. Mas aí ele aponta uma necessidade que frequentemente fica meio esquecida, sabe? Que não é satisfeita. Essa ânsia profunda, quase uma fome mesmo, de se sentir importante, de ser apreciado, valorizado. Uma fome. Gostei disso. Ele usa essa palavra. Cita até o Lincoln, que dizia algo simples. Todo mundo gosta de um cumprimento. E depois aprofunda com o William James, um psicólogo importante, que chamou essa ânsia de ser apreciado de o princípio mais profundo da natureza humana. Veja bem, não é um querer, é uma ânsia. Uma fome psicológica mesmo. Nossa, essa ideia da fome por apreciação é muito forte. E ele diferencia isso dos animais, né? Eu adorei a história da fazenda. Ah, sim, no Missouri. O pai dele todo orgulhoso com as fitas azuis que os porcos Duroc Jersey e o gado focinho branco tinham ganhado nas feiras. Os bichos, claro, não estavam nem aí para as fitas. Imagina. Mas para o pai dele, aquilo era um símbolo público de reconhecimento. Significava importância. É um exemplo tão simples, mas ilustra perfeitamente essa necessidade que a gente tem. E o Carnegie vai além. Ele argumenta que esse desejo é, na verdade, um dos grandes motores da civilização. Sem essa busca por reconhecimento, por significado, talvez a gente não tivesse avançado tanto, né? Seríamos mais parecidos com os outros animais. Interessante. Ele sugere que foi essa ânsia que impulsionou Lincoln a estudar direito mesmo com dificuldade, que motivou Dickens a escrever aqueles romances todos, Christopher Wren a criar aquelas catedrais, o Rockefeller a juntar aquela fortuna imensa. E até coisas mais comuns, como querer uma casa maior do que precisa, né? Exato. O teu carro do ano, roupa da moda, falar sem parar dos filhos. Tudo isso, de alguma forma, está ligado a essa busca por se sentir importante. Mas ele também mostra o lado B disso, né? O lado sombrio. Como essa busca pode, às vezes, levar para o caminho errado. Sim, ele não ignora isso.
Ele menciona como essa busca desesperada por notoriedade pode levar jovens, por exemplo, para o crime. Cita um comissário de polícia de Nova York. O Mulroney. Isso, Mulroney, que dizia que muitos criminosos jovens têm um ego inflado e a primeira coisa que querem quando são presos é ver os jornais. Querem a fama, mesmo que seja uma fama negativa. O exemplo do Dillinger é chocante, né? Ele se orgulhava de ser o inimigo público número 1. É meio assustador pensar que o mesmo desejo básico pode mover um filântropo e um criminoso. Como ele explica isso? A diferença, segundo Carnegie, não está no desejo em si. Esse desejo é universal. A chave está em como cada pessoa canaliza isso. O Rockefeller financiou um hospital supermoderno lá em Pequim, o Dillinger virou um bandido famoso. Os dois buscavam importância, entende? Entendi. Mas um escolheu um caminho construtivo, socialmente aceito, digamos. O outro, um caminho destrutivo. E a sociedade, claro, responde de forma bem diferente a cada um. E essa busca parece que atravessa a história, né? Ele dá uns exemplos que são até engraçados. O George Washington querendo ser chamado de Sua Majestade o Presidente. É verdade. Colombo exigindo ser almirante do Mar Oceano e vice-rei das Índias. Catarina a Grande, na Rússia, que não aceitava carta se não viesse com o tratamento correto. E a briga da senhora Lincoln com a senhora Grant sobre quem ia na frente. Coisas da natureza humana. Totalmente. Milionários financiando expedição para ter montanha com o nome deles na Antártida. Victor Hugo querendo que Paris mudasse de nome para Hugo. Até o Shakespeare buscando um brasão para a família. Uau! É uma constante mesmo. E o Carnegie explora isso num nível ainda mais complexo, talvez. Ele mostra como essa busca por importância pode se manifestar até através da doença. Ah, sim. O caso da senhora McKinley, a esposa do presidente americano. Exato. Ela exigia atenção o tempo todo. Forçava o marido a ficar ali do lado dela, cuidando, mesmo que tivesse assuntos de Estado para resolver. Chegou a fazer uma cena no dentista porque ele a deixou sozinho por uns minutos. É uma forma, claro, bem disfuncional, mas é uma forma de garantir atenção, de se sentir indispensável. Isso me lembrou outra história que ele cita, da escritora Mary Roberts Heinert. Aquela mulher que ficou doente para ter atenção e só melhorou quando a mãe idosa que cuidava dela morreu. É bem triste, né? Mas mostra a força desse negócio. Nossa! E ele vai ainda mais longe. Sugere que, para algumas pessoas, a insanidade pode ser uma espécie de fuga. Uma fuga para um mundo onde elas finalmente conseguem a importância que a realidade nega. Nossa! Ele cita um psiquiatra que fala sobre isso. Pacientes que criam uma realidade paralela onde são importantes. Tem o caso da paciente que se imaginava nobre, casada com um lord inglês, tendo um bebê toda noite. Uma fantasia completa, para satisfazer essa fome que a vida real não supria. O médico até diz que não a curaria, porque ela era mais feliz assim. É um ponto extremo, claro. Caramba. Ok, então se essa necessidade é tão profunda assim, a ponto de levar esses extremos todos, aí vem a parte prática, né? O que o Carnegie propõe. Como a gente pode usar essa compreensão para, sei lá, melhorar nossas relações? E aí que está a grande virada do capítulo. Se as pessoas têm essa fome tão grande por apreciação, imagina o poder que a gente tem ao oferecer isso de forma genuína. Ele usa o Charles Schwab como exemplo principal. O Schwab ganhava um salário absurdo para a época, mais de $1 milhão por ano. E não era porque ele era o maior gênio técnico do aço. Era pela habilidade dele de lidar com gente. E qual era o segredo dele? Ele mesmo contou. E o Carnegie achava que essa frase devia ser gravada em bronze. Olha só. Considero minha habilidade em despertar o entusiasmo entre os homens a maior força que possuo. E ele continua. E o meio mais eficiente para desenvolver o que de melhor há em um homem é a apreciação e o encorajamento. Apreciação e encorajamento. Forte isso. Muito. E ele era radical nisso, viu? Dizia, nunca critico quem quer que seja. Acredito no incentivo, sou sincero na minha aprovação e pródigo no meu elogio. Nossa, isso é o oposto do que a gente mais vê por aí, né? Geralmente é pau no erro e silêncio no acerto. Lembrei daquele ditado, o mal fiz uma vez e nisso sempre falaram.
o bem fiz 2 vezes, mas nisso nunca falaram. Exatamente. Mas essa ideia de nunca criticar, não parece um pouco irreal no trabalho, por exemplo? É uma ótima pergunta. O ponto principal do Schwab e o que o Carnegie quer destacar não é que nunca se deva dar um feedback corretivo. Não é isso. É a filosofia de liderança. Ela tem que ser baseada fundamentalmente na aprovação e no encorajamento. Entendi. O Schwab acreditava, assim, firmemente que as pessoas trabalham melhor, se esforçam mais, quando sentem que são aprovadas. Ele dizia que nunca viu uma exceção para isso. O foco tem que ser em ser sincero na aprovação e generoso no elogio. Isso cria um clima muito mais produtivo do que um clima de crítica constante. Faz sentido. Pensa no próprio Andrew Carnegie, chefe do Schwab. Ele queria que na lápide dele estivesse escrito: aqui jaz um homem que soube ter junto a si homens que eram mais inteligentes que ele. É um reconhecimento, né? Ou o Rockefeller, elogiando o tal do Bedford por ter salvado 60% do investimento que deu errado. Focou no que foi salvo, não no perdido. É uma mudança de olhar. E essa mudança de olhar parece que funciona muito bem nas relações pessoais também. A história da mulher que serviu feno para o marido porque ele nunca reclamou, mas também nunca elogiou a comida. É ótimo. É engraçada, mas mostra bem essa falta de feedback positivo, né? E a conexão com casamentos desfeitos por falta de reconhecimento. Faz todo sentido. A falta de apreciação vai minando a relação. Gostei muito do exemplo do marido que, ao invés de listar defeitos, mandou 6 rosas dizendo "eu amo do jeitinho que você é". Mudou tudo pro casal. Exato. É sobre alimentar a autoestima da outra pessoa. O Carnegie até compara. A gente alimenta o corpo todo dia, né? Mas muitas vezes deixar a autoestima da pessoa passar fome. Boa comparação. O produtor da Broadway, o Ziegfeld, ele sabia disso. Usava elogios, gentilezas, além do salário bom, claro, para fazer as coristas se sentirem maravilhosas. E isso aparecia no palco. E a história do Stevie Wonder, para mim, é uma das mais bonitas. Ah, conta de novo. A professora que percebeu a audição super aguçada dele, né, por causa da cegueira, e em vez de tratar isso como algo menor, ela valorizou. Pediu ajuda para achar um ratinho na sala usando a audição dele. Segundo ele mesmo, foi a primeira vez que alguém apreciou aquela habilidade. E isso, ele diz, iniciou uma vida nova para ele. Levou ele a ser o músico genial que conhecemos. Um gesto simples de apreciação sincera. Que impacto! Que história incrível, realmente. Mas, sempre tem o mas, né? Sempre vem aquela vozinha cínica. Ah, mas isso aí é bajulação, é falsidade para conseguir o que quer. Como o Carnegie separa o joio do trigo, o elogio sincero da bajulação? Ele já esperava essa crítica, sabe? E ele é muito, muito claro nessa diferença. Bajulação, para o Carnegie, é superficial, é egoísta, insincera. Vem da boca para fora, sabe? O objetivo é sempre conseguir alguma vantagem. Já o elogio honesto, não. Ele é sincero, ele é altruísta, vem do coração. Ele até admite que bajulação pode funcionar com algumas pessoas, talvez as mais vaidosas, né? Ele cita o Disraeli com a rainha Vitória, dizendo que ele espalhava a bajulação como o pedreiro espalha a argamassa. Mas ele diz que, no geral, gente com um pouco mais de discernimento percebe a falsidade na hora e rejeita. Tem umas citações ótimas sobre isso, tipo do general Obregon. Não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Forte. E a do rei Jorge V. Ensine-me a não fazer nem receber elogio barato. Bajulação é isso, elogio barato, falso. Gostei também da definição. Bajulação consiste em dizer a um outro homem justamente o que ele pensa acerca de si mesmo. E a frase do Emerson que ele cita é definitiva. Você nunca poderá dizer senão o que você é. Quer dizer, a gente não consegue fingir por muito tempo. A máscara cai. Exatamente. Então, o segredo não é aprender a fingir que gosta ou admira, mas sim desenvolver a habilidade de realmente procurar e enxergar o que há de bom no outro. É isso. É exatamente essa a proposta. Carnegie sugere uma mudança de foco mesmo. Ele chuta que a gente passa, 95% do tempo pensando na gente mesmo. É bastante. Pois é. Se a gente dedicasse só um pouquinho desse tempo para observar de verdade as qualidades dos outros, para apreciar as coisas boas que eles fazem, não ia precisar bajular. A gente ia encontrar motivos reais e sinceros para elogiar. A apreciação genuína nasce dessa observação atenta, sabe?
e desinteressada. E como que a gente leva isso para a prática? Para o dia a dia? Precisa ser algo grandioso? Um discurso? Que nada. Muito pelo contrário. O Carnegie valoriza muito os pequenos gestos, a valorização do cotidiano. Ele chama isso de uma das virtudes mais negligenciadas. Pequenos gestos. Elogiar seu filho pelo esforço na lição, mesmo que a nota não tenha sido 10. Agradecer seu parceiro, sua parceira, por uma gentileza boba. Falar para o garçom que a comida estava gostosa e pedir para ele levar o elogio para o cozinheiro. Coisa simples mesmo. Simples. Reconhecer quando um vendedor se esforçou mais para te ajudar. São essas pequenas centelhas de gratidão, como ele chama. Elas podem fazer uma diferença enorme no dia da pessoa e, claro, fortalecem muito as relações. O exemplo da supervisora, Pamela Dunham, com o rapaz da limpeza é perfeito para isso, né? É ótimo. As críticas, as piadinhas, nada funcionava, só piorava o trabalho dele. Aí ela mudou. Começou a elogiar, sinceramente, na frente dos outros, as poucas coisas que ele fazia bem. E o resultado? O desempenho dele melhorou radicalmente. Dá água pro vinho. A conclusão dela foi direta. O elogio honesto obteve resultados onde a crítica e a ridicularização falharam. Simples assim. É um exemplo muito prático do princípio funcionando. Magoar alguém, ferir o orgulho, raramente levam a uma mudança positiva que dure. O Carnegie até lembra daquela frase que ele tinha no espelho. Passarei por este caminho uma só vez. Ah, sim, esse é linda. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer, que eu faça já. É um chamado para ação, né? Para não deixar para depois. E ele fecha o capítulo voltando para o Emerson. Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e neste particular eu aprendo dele. Poxa, se o Emerson pensava assim... Imagina a gente, né? Exato. Quanto mais a gente pode encontrar de bom nos outros se a gente olhar com atenção, com vontade de aprender. Então, para a gente amarrar tudo aqui sobre esse capítulo 2, o grande segredo é basicamente entender essa necessidade profunda que todo mundo tem de se sentir importante, de ser valorizado. Certo. Certo. E a chave para influenciar as pessoas de um jeito positivo é deixar de lado a crítica que só destrói e a bajulação que é falsa. E no lugar disso, procurar de verdade o que há de bom nos outros. E ser, como diz o Carnegie, sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio. Palavras que parecem simples, mas que têm um poder gigante. Perfeita colocação. É mais do que uma técnica, né? É quase uma filosofia de como interagir com as pessoas, baseada na empatia, no reconhecimento do valor que cada um tem. E o impacto disso pode ser surpreendente, tanto para quem recebe o elogio quanto para quem dá. E fica aqui uma provocação final para quem está ouvindo a gente. Se essa necessidade de apreciação é tão forte nos outros, será que a gente não deveria aplicar isso com a gente mesmo também? Interessante. Sabe? Reconhecer nossas pequenas vitórias do dia, nossos esforços, ser um pouco mais gentil, mais apreciativo com a gente mesmo. Talvez, se a gente cultivar essa autoapreciação sincera, fique até mais fácil apreciar os outros de verdade. Fica aí a ideia para a gente pensar um pouco. Bom, falamos bastante hoje, mas é claro que ler o livro todo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, traz muito mais detalhes, mais histórias. Para quem ficou com vontade de se aprofundar nessa obra que atravessa décadas, o link para comprar o livro está aqui na descrição, tá? Vale muito a pena a leitura completa. Com certeza. Ouvir a gente aqui e participar da conversa é ótimo para ter insights, mas ler o livro é uma experiência diferente, muito rica. Queria agradecer demais a companhia de todo mundo nessa análise. Se você gostou da nossa conversa, não esquece, se inscreve aí no canal, deixa o seu like para a gente saber que você curtiu e ativa o sininho, né, para não perder os próximos papos. E no nosso próximo encontro, a gente continua essa jornada pelo livro. Vamos explorar o capítulo 3? Isso aí. Então, até lá, pessoal!